Glória a Deus, é motivo de alegria e nós estamos mais uma noite na presença do nosso Deus para poder adorar, bendizer o nome do nosso Senhor. No domingo deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Abre aí em Lucas 20, glória a Deus. 24 e 18, glória a Deus. 24, 18, diz assim, glória a Deus, glória a Jesus. Ele disse, pôs o nome, olha do 17. E ele disse, que palavras são essas, que caminhando tocais entre vós e por estáis triste. E respondendo-lhe, cujo nome era Cleópatra, e disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nele têm sucedido nestes dias? E lhe perguntou, quais? E ele disse que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante do seu povo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos já conhecem essa mensagem. Glória a Jesus. Que vai falando a respeito. Louvado seja Deus. Amanhã, louvado seja Deus, culto de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos falar um pouco, louvado seja Deus, a respeito, louvado seja Deus, desses dois discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Um texto bem conhecido, louvado seja Deus, aonde a palavra do nosso Deus, Lucas, ele está dizendo, louvado seja Deus, esse texto, ele é registrado nesse livro e também em Marcos 16, louvado 12, ali diante, vai falando a respeito dessa história. Marcos também vai falando a respeito desses dois discípulos, glória a Jesus, que estava, louvado seja Deus, Jesus morre. Glória a Deus, Jesus é crucificado, louvado seja Deus, mais um terceiro dia, louvado seja Deus, ele ressuscita, mas enquanto, louvado seja Deus, ele estava ali, louvado seja Deus, ainda em Jerusalém, louvado seja Deus, o Senhor ainda não tinha partido para o Pai, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, os discípulos, esses dois discípulos, como os outros, louvado seja Deus, mas esse aqui, diferenciado dos outros, eles, louvado seja Deus, era para eles ficar em Jerusalém, era para eles ficar em Jerusalém, e o Senhor ia encontrar com eles, reunido, louvado seja Deus, quando está em Atos, louvado seja Deus, para que eles viessem, louvado seja Deus, encontrar. Mas para o Senhor ter um encontro com eles, louvado seja Deus, todo reunido, precisava que todos estivessem no ambiente, louvado seja Deus, para que viesse ver o nosso mestre e ele, louvado seja Deus, encher todos com o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia vai dizendo que dois deles, louvado seja Deus, decidem, louvado seja Deus, que eles vão tomar o rumo da vida deles, aonde, louvado seja Deus, a ordem foi para eles permanecer em Jerusalém. É Deus já dizendo para mim e para você nessa noite, oh glória a Jesus, não tenta dar voltinha lá fora, não tenta dar voltinha, louvado seja Deus, no mundo, não tenta dar voltinha em certas situações que nós vamos, louvado seja Deus, nos arrepender, porque hoje em dia tem crente assim, louvado seja Deus, andou com Jesus, anda com o Senhor, viu ele fazer milagre, oh glória a Jesus. É por isso que Apocalipse vai dizendo que aqui, louvado seja Deus, se prepara, louvado seja Deus, para ele não
temos escolhido, glória a Jesus. Uma coisa nós podemos ver, não, louvado seja Deus, que nesse tempo que está acontecendo as coisas neste mundo, vai pegar muito crente de surpresa, muito crente capaz de negar Jesus pelo tiquinho, pelo algo de nada. Ontem, louvado seja Deus, eu estava falando a respeito disso, oh glória a Jesus, né? Louvado seja Deus, que tem pessoa que nega Jesus, louvado seja Deus, sem perceber, nós negamos Jesus, oh glória. Imagina, louvado seja Deus, quando alguém botar uma arma na cabeça e dizer, ou nega ele ou morre, louvado seja Deus. Vai ter gente, oh glória de Jesus, que ainda, louvado seja Deus, vai negar o Senhor, oh glória de Jesus. Espero que esse tempo da grande tribulação, o Senhor já vem buscar a tua igreja. Nós já estamos na glória do nosso Deus, oh glória a Jesus. Então, ele vai falando, oh glória a Jesus, que esses homens, eles tomam os caminhos, eles tomam um caminho, louvado seja Deus, e eles vão para outro caminho, e louvado seja Deus, eles não permanecem em Jerusalém, eles seguem os caminhos de Emaús. A Bíblia vai dizendo, Lucas vai dizendo que esse caminho é muito longo, louvado seja Deus, é distante de Jerusalém. A pior coisa é quando nós vivemos distante de Jerusalém. Quando a gente vai perceber, não muitas das vezes, até dentro da casa do Senhor, louvado seja Deus, nós vemos tudo, nós participamos da mesa de Cristo, nós estamos na presença do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos distantes de Jerusalém, nós estamos distantes do Pai, nós estamos distantes da glória dele, nós estamos distantes de receber, louvado seja Deus, aquilo que o Pai ele tem para nós oferecer. Mas como assim, missionária? Em mínimo detalhe, louvado seja Deus, o trabalho toma conta do nosso tempo, a nossa vida da coisa, o nosso trabalho da nossa casa toma tempo do Pai. Muitas das vezes, logo que você vai fazer durante o dia, você toma tempo de você orar, toma tempo de você, quando você vai ver, você não fez nada daquilo que era para o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, não fica distante de Jerusalém, não fica, louvado seja Deus, longe da casa do Pai, não fica longe, louvado seja o nome do Senhor, porque vai chegar em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai vir buscar a tua igreja. Em Jerusalém que nós vamos ser e somos marcados pelo sangue do Cristo, redentor da nossa vida. Oh glória a Jesus. Então, eles decidem sair da rota, eles decidem sair, louvado seja Deus, para outros caminhos. Ele disse, louvado seja Deus, vamos para o caminho, vamos, eles começam, eles olham para si mesmos, Jesus morre, louvado seja Deus, ressuscita, mas ele diz, eles vê a obra toda que o mestre fez, ele olha para aquela situação e diz, louvado, eles começam a se entristecer e começam a ficar frustrados, louvado seja Deus, com a situação que está em tua volta. Ele diz assim, olha, eu não vou ficar em Jerusalém. Aqueles, louvado seja Deus, aquele que era mestre, aquele, louvado seja Deus, que fez o milagre, ele já não está mais aqui em Jerusalém. Olha o que fizeram com ele, olha que, louvado seja Deus, que fizeram com o nosso mestre. Eu não vou ficar aqui. Entra dentro do coração dele a tristeza, entra dentro do coração dele a frustração. Deixa eu te falar uma coisa, louvado seja Deus, a pior coisa, louvado seja Deus, do crente, é
usar. Aí o que aconteceu? Ele fica confuso, a mente dele fica, ele diz, ó, morreu aquele que era mestre de obra, aquele, louvado seja Deus, começa a colocar as qualidades do nosso Senhor, e ele desvia do caminho, a rota de Jerusalém, ele desvia para outro caminho, para os caminhos de Maiús, longe, distante, terra distante. Ô irmão, aí entenda uma coisa, aquele que é marcado pelo céu, aquele que é marcado pelo céu, aquele que é marcado pelo Senhor, irmão, ele pode até desviar, ele pode até desviar a rota de Jerusalém, ele pode até tomar caminho diferente, a banda súbia, mas ainda a rota que ele toma, oh glória a Jesus, se Deus mandou, presta atenção, se Deus deu a ordem para ficar em Jerusalém, o Senhor vai encontrar ele aonde ele estiver. A banda súbia, ele vai, é Deus dizendo para nós nessa noite, oh glória a Jesus, aonde nós estiver, aonde louvado seja Deus, o desviado estiver, o Senhor vai ter um encontro particular com eles. Eles não têm força para voltar, mas ele lembra do céu que não está nessa rota. Ele lembra que tem saudade do céu, mas não tem força para voltar. É nessa hora que Jesus tem um encontro, aprovação com o desviado no meio do caminho da rota. É quando Jesus tem um encontro com ele, a banda súbia, para começar a palestrar com ele e dizer: essa rota que você tomou, essa decisão que você tomou, não é o caminho certo de Jerusalém. É hora de você voltar para o caminho certo de novo. É Deus dizendo para mim, para você, se tem alguém do nosso meio, da nossa família, louvado seja Deus, que é desviado da casa do Senhor, que está no meio da perdição, apenas Deus está dizendo assim: em meio do desvio dele, Jesus está por causa da tua clamor. No meio do desvio dele, Jesus vai trazer novamente para Jerusalém. Louvado seja Deus, Deus está dizendo que a minha e a tua oração está sendo alcançada pelo céu, minha irmã. Apenas Deus ainda não esqueceu, apenas a promessa que ele fez, de eu e a minha casa servirão o Senhor. Então ele está dizendo assim, ele está mudando a rota nessa noite, louvado seja Deus, daquele que decidiu sair de Jerusalém. Mas o Pai está dizendo assim: eu vou ter um particular na banda súbia com ele no meio desse caminho, e vou trazer de volta para marcar a vida daqueles. Porque quando Jesus traz de volta, meu irmão, ele traz. Aí ele sai no meio de campo, mas ele traz. Aí ele sai de uma situação difícil, mas Jesus ele traz novamente para o caminho novamente. Aí está eles no caminho andando de Maiús, os dois. Vamos fazer, não vou falar com o João não, mas eles não vou falar com o João não, porque eles decidiram sair por própria vontade dele, né? Eles estão indo pelo caminho de Maiús, né? Aí diz que esse caminho de Maiús significava lugar tranquilo, essa cidade de Maiús, lugar tranquilo, lugar de água mornas, que o rio passava lá, detalhes assim. E diz que mais, ele diz assim, ó, o camarada está querendo fugir de Jerusalém para ir para um lugar tranquilo, né? Sabendo ele que o melhor lugar tranquilo é Jerusalém ainda. Sabendo eu e você que o melhor lugar ainda é Jerusalém. E eles começam, não é no meio do caminho, tá entendendo? Não é no meio do caminho. A Bíblia vai dizendo que é no início do caminho, ô glória. Diz que começa no início do caminho, ô glória a Jesus, o mestre se apresenta para ele, ô glória a Jesus. O mestre se apresenta para aquele que está frustrado. O mestre se apresenta para aquele que está triste, dizendo: ei, aí ele começa, olha irmão, o frustrado ele fica cego. A pessoa frustrada aí ele fica cego, só ele que tem razão. Você já pegou para alguém desviado? Eu sei, eu conheço da palavra, eu sei que é aquilo,
Aí a gente fala assim, você conhece, mas não pratica. Se praticasse, você está no caminho. Aí sabe o que eles falam? Muitos estão praticando, estão aí, ó. Muitos diz que pratica, está em cima do altar, está aí assim, assim, assim. Mas eu digo assim, cada um pega a tua cruz e leva e carrega. Aí o que eles vão fazer? Eles estão frustrados. E todo frustrado fica cego. Já acha que já conhece, já acha que sabe, que não precisa mais. Aí o que ele faz? Ele está caminhando. Jesus aparece no início, não é no meio, não é no final. Jesus aparece no início da caminhada daqueles dois. E Jesus começa a conversar. Ei, Jesus não parece diferente para eles, não. Jesus parece como normal que parecia para ele. Oh, glória a Jesus. Mas a visão deles estava tão tapada, a visão deles estava tão cega espiritualmente, que eles não estavam percebendo que era o mestre que estava do lado. Que coisa triste, irmão. Que coisa triste é saber a pessoa desviou, como eu falei, é cega espiritual, pessoa frustrada, ela não enxerga que Jesus ainda está dando livramento a ele, não enxerga que é a mão de Deus que ainda está sustentando, né? Que dá livramento, que vê. Eles até sabem que é Deus, mas não assumem para quem está evangelizando ou para quem está pregando que é Deus que está dando livramento a eles. Aí eles começam a conversar um com o outro, e triste, frustrado, conversando no meio do caminho, no início do caminho. Aí Jesus se apresenta para ele, o mestre se apresenta e vai conversando com ele pelo caminho, né? Aí eles começam a conversar. Ei, presta atenção. O segredo da caminhada, o mais interessante aqui que eu vejo nesse texto, que eles estão caminhando, tá entendendo? Eles mudaram a rota dele de Jerusalém para Maiús, lugar longe. Mudou a rota deles, mas a conversa deles pelo meio do caminho não tem outra, entendeu? É como se a ligação deles, eles estão frustrados, eles estão tristes, não é pela vida deles, eles não estão tristes, louvado seja Deus, porque é o que aconteceu com eles, porque eles desviaram, porque eles tomaram o caminho, não, eles estão frustrados por aquilo que aconteceu com Jesus. Olha a diferença, porque quando eu estou me preocupando, isso aqui é lindo demais, quando eu estou se preocupando com a minha vida, Jesus ele não interfere, porque ele diz, louvado seja Deus, que ele não trabalha no meio da nossa ansiedade. Está entendendo? Que ele não trabalha no meio da nossa frustração, ele não trabalha no meio da nossa tristeza. Oh, glória a Jesus. Ele fala para Ezequiel, filho do homem, se coloca de pé, porque eu falarei contigo. Mas ele fala com os filhos deles, com o escolhido dele em movimento. A luta está grande, mas eu estou orando. A tribulação está grande, mas eu estou na igreja. O vento está soprando, mas eu vou clamar. A enfermidade vem, mas eu estou orando. Se o milagre não vir agora, vai vir amanhã. Se ele não fazer hoje, vai fazer amanhã. Mas eu estou na roda do meu milagre. Oh, glória a Jesus, eles caminhando. Aleluia. Mas muito bem, eles podiam estar falando da vida dele, não é? Pensa aí comigo. Podia estar falando da vida dele, dizendo, olha, você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Você não sabe o que aconteceu. Mandaram eu ficar em Jerusalém, mas eu não vou ficar. Eu abandonei a minha família, mas eu não vou ficar. Eu vou meter, por isso que eu meti o pé, mas não. Eles vão na caminhada, mas vão falando de Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus é um ensinamento para mim e para você. Deus dizer assim para mim e para você. A banda saia, mudou de rota, mudou de decisão, mas continua ligada nesse
24 horas tem que estar ligado no céu. Ó. Tem que estar ligado no céu. Glória. Ele diz assim: peraí, agora quem vai agir sou eu. Agora quem vai entrar sou eu. A banda súbia. Aí eles começam a conversar. E nisso que o assunto dele é do céu. Ele começa a dizer: ó, você não viu, né? Mataram o nosso mestre. Mataram o nosso mestre. Que mal aquele homem fez. Ele só veio bom, veio para a cidade. Ele só veio, louvado seja Deus, só anunciou as boas novas. Por que fizeram isso com ele? Começaram a conversar com o céu. O coração deles, louvado seja Deus, era voltado para o céu. E Jesus caminhando com ele, oh glória a Jesus. Jesus caminhando com eles. Chegou um certo momento que o mestre se aproxima mais dele e pergunta: o que aconteceu? Jesus sabia. Jesus conhecia o assunto. Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas aflições. Ele sabe como é que nós chegamos. Ele sabe como é que nós vamos sair. Ele sabe como é que é o nosso pensamento. Mas uma coisa ele quer de mim e de você, ó: o pensamento no céu. A banda súbia. Ele disse: e aí? Que assunto você está falando? Quem é esse? Ó, que coisa linda, gente. Quem é esse? De quem você está falando? Por acaso? É o texto que não. Por acaso? Aí ele vira para Jesus. Ele vira para Jesus e diz assim: por acaso você é peregrino? Ó, por acaso você é peregrino em Jerusalém? Por acaso você é peregrino em Jerusalém? Não tem visto, não tem contemplado o que fizeram com o nosso mestre? Ele estava falando com o próprio mestre. A banda súbia. Aí Jesus vira para ele. A banda súbia. É como Jesus dizendo para ele. É como ele dizendo: você não conhece, você não sabe. Sabe aqueles questionador? Deus podia ter feito. Você não está na igreja, ele podia ter te curado. Você não está lá, ele podia ter feito. Mas tudo é no tempo dele. Aí ele vira para ele e diz assim: mas tu não sabe o que está escrito na lei de Moisés? Que ele ia padecer, que tudo isso ele ia acontecer com ele. Repreenderam aquele que estava, a banda súbia, questionando para o mestre que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele era mestre em obra, ele fazia tudo. Você não sabia. Mas peraí, você também não sabia? Oh glória a Jesus. Mas aí é Jesus dando uma lição para nós, como deu para esses discípulos. É Jesus dando uma lição para nós. Oh glória a Jesus. Eu não disse para você, quando a gente está com luto, quando a gente está com problema, ele dizendo assim: eu não disse para você que no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, que eu venci, você também vencerei. Eu não estou dizendo para você que nessa peleja tu não terás que pelejar. Eu pelejarei por ti e tu calarás. Oh glória a Jesus. É Deus firmando o nosso coração nessa noite, que essa luta que nós estamos a passar, oh glória a Jesus, ele está no controle para fazer mudar o cenário. Ele está no controle para poder fazer mudar o cenário. Sabe por causa de quê? Porque ele está no caminho de nós. Falta arroz hoje, amanhã ele envia. Falta hoje, amanhã ele envia, porque ele é o provedor. Aí ele andando para mim ensinar. Aí caminhando, conversando, o assunto de Jesus era o céu. Jesus querendo fazer, colocar eles acreditar, o frustrado acreditar, para eles saber que era Jesus que estava no diálogo, mas a visão estava tapada, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu entender o diálogo de Jesus com ele. Mas Jesus sai do lado dele, não. Jesus continua seguindo ele, continua o assunto. Um deles olha e diz assim: ele já começa a escurecer, já começa a entardecer. Ele olha para o tempo, glória a Jesus, e diz assim: olha, já é tarde. Já é tarde. Não é melhor
está chamando quem para entrar no meio da banda súbia? Ele não está chamando qualquer amigo, ele não está chamando qualquer amigo, não está chamando qualquer parente, ele está chamando aquele que pode abraçar, mudar a direção do coração dele, mudar a direção do pensamento dele, abrir aquilo que está tapado, abrir a visão, abrir, louvado seja Deus, irmão. Só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, só o Espírito Santo que pode convencer a mulher do pecado. É por isso que tem muito cego hoje a abraçar enquanto Jesus, não ter uma conversa e saber o feito de Jesus na vida que impactou a nossa vida. Mas não, o que faz a gente lembrar da caminhada com o Senhor? Não é só, louvado seja Deus, o Espírito Santo que é na nossa vida, não. É o feito que Ele fez na nossa vida. É o que Ele impactou na nossa vida, glória a Jesus. Não é nem o pecado lá atrás que eu e você cometemos, não. É as maravilhas que Ele fez sobre a nossa vida. De um velho homem para uma nova mulher. De uma velha criatura para um novo filho na presença dEle. É isso que impacta Jesus na nossa vida, de não olhar para trás e dizer assim: eu não quero voltar àquela reclamação novamente, não. Eu não quero voltar a comer bolota de porco, não. Então persevera. E ele olha e diz: entra, senta aqui conosco. É interessante que a casa que eles entram, o pão já está pronto, que era normal quando alguém entrar na casa servir. Ou hospitaleiro, né? Oh, glória a Jesus. A mesa já estava posta. Oh, glória a Jesus, né? É assim que Jesus faz para o escolhido. É assim que Jesus faz para trazer de volta aquele que está em rota desviado, aquele que está cego. Oh, glória a Jesus. Andou a caminhada toda com ele mais de dias, mas não percebeu que era Jesus. Oh, glória a Jesus. E ele tocando na mesma treca, ele falando da lei, ele falando, louvado seja o nome do Senhor. Você não sabia que Moisés ensinou isso? É Deus dizendo: você não está na igreja todo dia, você não aprende do mandamento, você não aprende da doutrina, você não aprende daquilo que dá. Entra no ouvido e sai no outro porque quer. Entra com Deus no coração, porque vai fazer efeito lá na frente. Oh, glória! Vai fazer efeito na nossa vida lá na frente. Quem disser que não faz, faz. Oh, glória a Jesus. Nishi ligou para mim ontem. Ela disse: missionária, é para a glorificação do nome do Senhor. A palavra de terça-feira está fazendo efeito na minha vida até hoje. E meu coração ainda arde para me procurar. Estou procurando aonde eu preciso voltar. Estou procurando aonde eu preciso me santificar mais. Aí eles vão, senta à mesa. Quando Jesus chega, não é no final do caminho da linha, não. Quando ele chega, ele quer impactar. Ele não faz plateia, não. Está entendendo? Ele não chama atenção, não, para dizer que ele está na minha vida, na tua vida, não. Está entendendo? Ele não faz, não. No suave louvor, ele vai te batizar em língua. Vai te dar um dom de língua. No suave louvor, ele vai falar contigo. Na palavra, ele vai falar com você. No versículo, ele vai falar com você. Se você permitir ele tirar a cegueira. Aí o que é que acontece? Ele senta na mesa. Jesus não fez gesto nenhum que viesse comover o ambiente. Tipo assim, vamos mandar estremecer o lugar, como um dia de Pentecostes. Estremecer o lugar, tipo outra coisa. Como os 4 leprosos entraram, louvado seja Deus, naquele reino, louvado seja Deus, 4 leprosos. Parecia que os pés deles, louvado seja Deus, era um exército. Disseram assim: vamos se mandar aqui do acampamento, porque vem um exército contra nós. Não, ele não precisou. Simplesmente foi o quê? Jesus
Jesus pegou o pão. Olha o sinal, olha o sinal. Simplesmente Jesus pegou o pão, levou na sua mão, como normal. Quem estava em Jerusalém fazia, pegou o pão, repartiu o pão normal, a glória, estendeu a mão, a banda súbia. Aquele que tinha que comer, aquele que tinha que se alimentar, para aquele que tinha que abrir a visão, oh glória a Jesus, ele partiu o pão, na coração sereno, calmo, a banda súbia, e entregou na mão daquele que precisava tirar a frustração, tirar a tristeza do coração. Quando ele estende na mão assim, aquele que precisava abrir a visão, e disse assim, na banda sai, Jesus desaparece, e ele vira para ele e diz assim, a banda sai, esse aí é o mestre, oh glória a Jesus. É por isso que quando eu falava na trajetória com ele, o meu coração ardia, ele é Deus dizendo, ainda que nós não entendemos, mas o meu coração desviado arde para voltar pela presença. Aquele que está fraco espiritual, o coração arde novamente, oh glória a Jesus. E ele diz assim, ó, o partido do pão, a banda súbia, eu conheci que era ele. Mas precisou, gente, precisou do partir do pão para conhecer que era o mestre. Olha, será que vai dar? Ainda bem que nós temos essa oportunidade, né? Ó, que coisa linda.